Aos 24 anos, ela acreditava que tinha encontrado seu final feliz, um amor de infância, uma vida inteira planejada ao lado dele. Mas no dia mais importante, quando a música soou na igreja, o altar ficou vazio. Ele não veio, sozinha, de vestido branco, de coração partido, sob a chuva fria. Ela achou que havia perdido tudo, até que, entre lágrimas e lama, um estranho apareceu. Um homem marcado pela perda, com os olhos tristes e a alma pronta para acolher. Não foi apenas o encontro de duas histórias quebradas. Foi o recomeço de algo que nenhum dos dois esperava viver. Um espaço onde a dor cedeu lugar à esperança, onde a desilusão foi transformada em lar. Se essa história chegou até você, é porque talvez Deus queira te lembrar que às vezes as maiores bênçãos nascem dos momentos em que achamos que tudo acabou, que mesmo no chão, Ele planta novas sementes. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você, porque aqui a gente compartilha histórias que aquecem a alma e mostram que o amor ainda é um milagre possível. Júlia Carvalho segurava o buquê de rosas brancas com tanta força que seus dedos estavam dormentes. Sentada sozinha no quarto lateral da antiga igreja São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, ela fitava o chão de madeira escura, onde as lágrimas ameaçavam cair antes mesmo que o inevitável acontecesse. Aos 24 anos, Júlia estava prestes a realizar o sonho que acalentara desde a adolescência. Casar-se com Rafael, seu primeiro amor. Tinham planejado tudo com cuidado, economizado cada centavo durante anos, abrindo mão de luxos e prazeres simples para que aquele dia fosse perfeito. Mas o que era para ser o começo de uma nova vida agora, parecia o fim de tudo. A porta rangeu suavemente ao abrir, e Mariana, sua melhor amiga e madrinha de casamento, entrou. O rosto pálido e os olhos evitavam os de Júlia. Mari! A voz dela saiu fraca, quase sem vida. Ele chegou? Mariana hesitou, apertando as mãos. Júlia. Rafael ligou. Ele não vai vir. Disse que não consegue fazer isso. Pediu desculpas. Disse que não quer mais se casar. Nem hoje, nem nunca. Aquelas palavras cortaram Júlia como facas invisíveis. Por um momento, o mundo parou. Ela não conseguia respirar, nem chorar. Apenas sentia a alma despedaçando dentro do peito. Sem dizer palavra, levantou-se num tranco, ignorando a mão que Mariana estendia para ampará-la. Saindo pela porta lateral da igreja, Júlia tropeçou nos degraus de pedra, sob a chuva fina que começava a cair, borrando a maquiagem e arrastando consigo os últimos vestígios de dignidade que tentava preservar. Sentou-se nos degraus, sem se importar com o vestido branco que se manchava de lama. Ali, abraçada ao vazio, ela acreditava que seu mundo havia terminado. Perdida em seu próprio desespero, não percebeu o movimento ao redor. Só sentiu de repente uma lambida quente em sua mão. Assustada, ergueu o olhar. Diante dela, um cachorro enorme, de pelos dourados e olhos atentos, a fitava com curiosidade e gentileza. Biscoito! Volta aqui, garoto! Gritou uma voz masculina, próxima. Logo depois, um homem de 30 e poucos anos apareceu correndo, encharcado de chuva, com uma coleira na mão. Seus olhos encontraram os de Júlia, e congelaram por um instante. Ele se aproximou, agachando-se respeitosamente ao lado dela. Me desculpa. Ele escapou. Você está bem? Júlia queria dizer que não, que nada estava bem, que tudo que ela conhecia e amava havia ruído em um telefonema. Mas apenas balançou a cabeça, lutando para manter algum controle. Eu sou André, disse ele com voz suave. Moro aqui perto, na Vila dos Lírios. É uma pousada. Você gostaria de se abrigar lá? Pode se aquecer, tomar algo quente e pensar no que fazer. Havia uma sinceridade tão grande na oferta,
tão desprovida de pena ou obrigação que Júlia não encontrou forças para recusar. Apoiada na mão firme de André, ela se levantou devagar. Enquanto caminhavam sob a chuva, o cachorro Biscoito trotava ao lado deles, como se entendesse que aquela mulher precisava mais do que nunca de um gesto de gentileza. A Vila dos Lírios era acolhedora, com aroma de bolo recém-assado e madeira antiga. André a conduziu até uma suíte reservada, deixando uma toalha macia e roupas secas sobre a cama. "Eu vou preparar um chá para você", disse ele, respeitando o espaço dela, e fechou a porta sem pressa. Sozinha, Júlia deixou o vestido de noiva cair no chão com um suspiro pesado. Vestiu as roupas simples que encontrou e se enrolou numa manta quente, sentando-se próxima à janela. Quando André retornou, trazendo chá quente e biscoitos caseiros, ela se surpreendeu ao sentir algo esquecido fazia tempo: segurança. "Não precisa agradecer", disse ele, adivinhando o que ela tentava balbuciar. "Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lugar para respirar." A noite caiu, e Júlia, exausta, adormeceu na poltrona, com o som da chuva servindo de canção de ninar. Na manhã seguinte, acordou ainda desorientada. Por instantes, imaginou que tudo tinha sido um pesadelo. Mas a ausência do anel em seu dedo e a leve dor no peito confirmaram a realidade. Descendo as escadas da pousada, encontrou André sentado com um café quente à sua espera. "Dormiu bem?" perguntou ele, sorrindo com gentileza. Júlia apenas assentiu. Não havia muito o que dizer. Durante o café da manhã, trocaram palavras leves. André contou que havia deixado a correria de São Paulo para trás após uma tragédia pessoal, a morte da esposa, Helena, em um acidente repentino. "Achei que minha vida tivesse acabado", disse ele olhando para o horizonte. "Mas a vida, de algum jeito estranho, sempre nos surpreende." Júlia sentiu uma pontada de conexão ao ouvi-lo. Não estavam tão diferentes assim. "Também achei que minha vida tivesse acabado ontem", disse, a voz embargada. André a olhou, sério, mas com ternura. "Talvez tenha acabado. Aquela vida que você conhecia. Mas isso não quer dizer que não haja uma nova esperando para começar." Essas palavras ecoaram fundo nela. E pela primeira vez em horas, Júlia sentiu que talvez houvesse sim alguma esperança. Mal sabia ela que, ao aceitar entrar naquela pousada naquela noite chuvosa, já havia dado seu primeiro passo em direção a uma vida completamente diferente da que sonhara. Uma vida que, mesmo sem saber ainda, poderia ser infinitamente mais bonita. Mas toda nova vida exige coragem. E Júlia ainda não sabia que seu coração seria testado de formas que ela jamais imaginou suportar. Naquela manhã cinzenta de Petrópolis, o céu parecia carregar a mesma tristeza que pesava no peito de Júlia. Mas dentro da Vila dos Lírios, havia uma atmosfera suave, quase como se o mundo lá fora estivesse proibido de entrar. Júlia passou o dia em silêncio, observando o movimento da chuva pelas janelas grandes da pousada. Sentia-se vazia, como se tivesse deixado uma parte irreparável de si mesma naquele altar que nunca alcançou. Mas, ainda assim, havia algo ali, naquele lugar, naquela companhia silenciosa, que a fazia querer respirar um pouco mais fundo. André parecia compreender seus silêncios. Não fazia perguntas, não oferecia conselhos precipitados. Apenas estava ali, presente, oferecendo chá quente, um cobertor extra ou um sorriso discreto sempre que ela cruzava seu caminho. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto o biscoito se enrolava preguiçosamente aos pés da lareira, André se aproximou com 2 cafés nas mãos. "Me disseram uma vez", começou, entregando-lhe uma das canecas, "que a dor tem um ciclo, como as estações do ano. No começo parece inverno. Tudo morre, tudo some. Mas depois, se a gente tiver paciência, vem a primavera." Júlia aceitou o café, aquecendo as mãos na caneca, e permitiu-se um sorriso breve. "Parece que estou presa no inverno faz tempo", confessou. André sentou-se na poltrona oposta, o olhar tranquilo, sem pressa. "A primavera vai chegar. Pode demorar. Pode doer ainda mais antes de melhorar.
mas ela chega. Era estranho confiar tão rápido em alguém que mal conhecia. Mas André tinha uma presença tão honesta, tão serena, que era impossível manter as defesas erguidas por muito tempo. À noite, enquanto ela caminhava sozinha pelo jardim da pousada, sentindo o cheiro úmido da terra, refletia sobre suas escolhas, sobre o que havia permitido acontecer. Não era apenas Rafael que a havia abandonado, era também ela mesma que, por tanto tempo, ignorara os sinais, se agarrando a um sonho que talvez só existisse em sua cabeça. Pela primeira vez, permitiu-se aceitar. Talvez aquilo tivesse sido, de algum modo estranho e doloroso, uma libertação. Os dias seguintes seguiram lentos, mas não vazios. Júlia começou a ajudar André em pequenas tarefas pela pousada. Organizava livros nas estantes, decorava com flores frescas, preparava bolos para os hóspedes eventuais que chegavam buscando refúgio da cidade grande. Era terapêutico ocupar as mãos, e aos poucos, a mente também. Durante uma dessas manhãs, enquanto arrumava uma cesta de pães para o café, André se aproximou. "Você tem mãos de quem cuida", comentou casualmente, enquanto pegava uma toalha de mesa para ajudá-la. Júlia sorriu, tímida. "Sou professora de educação infantil", disse. "Sempre sonhei em ter minha própria escola, um lugar onde as crianças se sentissem protegidas, amadas." André a encarou com um brilho genuíno nos olhos. Parece o tipo de sonho que deveria ser realizado. Ela abaixou o olhar, envergonhada. Rafael sempre dizia que era uma fantasia infantil, que eu devia ter os pés mais no chão. "Talvez o problema tenha sido o Rafael", respondeu André sem hesitar. "Não o seu sonho." O calor daquela afirmação preencheu Júlia como uma brisa de verão, mesmo sob o frio constante daquela cidade serrana. Foi ali, naquele instante simples, que algo silencioso começou a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda, mas que era tão real quanto o aroma de café no ar, ou o som distante dos sinos da igreja ao meio-dia. Os dias viraram semanas. A rotina na pousada criou uma espécie de mundo paralelo para Júlia, um espaço seguro onde ela podia ser apenas ela mesma, sem pressões, sem cobranças, sem expectativas frustradas. Mas também era inevitável. Com a proximidade diária, com os olhares que se prolongavam um pouco mais a cada encontro, com as mãos que se tocavam por acaso ao passar uma xícara ou recolher um livro, o sentimento entre eles crescia, ainda que ambos tentassem negar. Numa tarde dourada, o sol escapava entre as nuvens pesadas e tingia de laranja as pedras do jardim. Júlia, sentada em um banco de madeira, escrevia em um caderno de capa azul, rabiscando ideias soltas para aquela escola que ainda parecia tão distante quanto uma miragem. André se aproximou silenciosamente e, sem pedir, sentou-se ao seu lado. "O que escreve?" perguntou curioso. Ela hesitou por um momento, depois virou o caderno na direção dele. No papel havia uma lista de sonhos. Espaço acolhedor, jardim para plantar, biblioteca para imaginar, música para crescer, abraços para acalmar. André leu em silêncio, depois olhou para ela. "Júlia, você já tem tudo isso dentro de você. Só falta o lugar certo para plantar." Ela mordeu o lábio inferior, lutando contra a enxurrada de emoções que aquelas palavras despertavam. "E se eu fracassar?" murmurou. "Você já venceu, só por ainda ter coragem de sonhar", disse ele com uma convicção tão pura que Júlia teve que desviar o olhar para não chorar. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o vento balançar as folhas das árvores. E então, num impulso mais forte que o medo, Júlia apoiou a cabeça no ombro dele. André não se mexeu, apenas deixou o braço roçar levemente o dela, como se estivesse confirmando que estava ali, inteiro, presente, sem pressa. Foi a primeira vez que Júlia sentiu algo parecido com paz em muito tempo. Mas como toda semente plantada na terra, o amor também precisava atravessar suas próprias tempestades antes de florescer. O que eles não sabiam era que o destino, sempre caprichoso, preparava mais provações antes de permitir que aquela história pudesse realmente florescer. O inverno dava seus últimos suspiros em Petrópolis,
quando numa manhã de céu limpo, André convidou Júlia para um passeio diferente. Ele parecia nervoso, ainda que tentasse disfarçar com seu jeito tranquilo habitual. "Quero te mostrar um lugar", disse, pegando as chaves do carro. "Acho que você vai gostar." Sem fazer muitas perguntas, Júlia aceitou o convite. Confiava nele de um jeito que nunca havia confiado em ninguém. Não depois de tudo que passara. E ainda assim, ali estava ela, sentada no banco do passageiro, sentindo uma estranha e doce expectativa crescer no peito. André dirigiu por estradas estreitas cercadas por árvores antigas, até parar diante de um portão enferrujado. Do outro lado, um terreno amplo e selvagem, onde uma casa antiga, quase esquecida pelo tempo, ainda resistia. "Este lugar pertenceu aos meus avós", explicou ele, abrindo o portão com esforço. "Está abandonado há anos. Eu nunca soube direito o que fazer com ele. Até conhecer você." Júlia desceu do carro, o coração acelerado. Caminharam juntos até a casa. Apesar das marcas do abandono, havia algo mágico ali. O terreno era vasto, cheio de árvores frutíferas antigas, um espaço perfeito para jardins, brinquedos, salas de aula ao ar livre. Era como se, de alguma maneira misteriosa, o lugar tivesse esperado por ela. "André", murmurou, tocando a parede descascada da casa com reverência. "É perfeito." Ele sorriu, aquele sorriso que começava nos olhos antes de alcançar os lábios. "Se você quiser, podemos reformar. Construir aqui a sua escola." "O seu sonho." Júlia cobriu a boca com a mão, tentando conter a emoção. "Você fala como se fosse possível." "É possível, Júlia, se você acreditar." "E eu acredito." Ela não sabia como agradecer, como retribuir aquele gesto imenso. Só sabia que, de alguma forma, aquele homem que surgira na sua vida como um estranho estava agora oferecendo não apenas um lugar, mas uma nova chance de recomeçar. Passaram horas caminhando pelo terreno, planejando em voz alta. A biblioteca seria naquela ala antiga, onde o sol entrava generoso pelas janelas. O jardim de ervas ficaria nos fundos, perto da cozinha. As salas de aula teriam grandes janelas para que as crianças nunca se sentissem presas. Cada detalhe era sonhado com tanto amor que, por instantes, Júlia esqueceu toda a dor que ainda carregava no peito. Na volta para a pousada, o silêncio entre eles era confortável, cheio de significados que ainda não ousavam verbalizar. À noite, sozinha em seu quarto, Júlia desenhou no caderno azul a planta da escola que começava a nascer. Escreveu no topo da página, quase como uma oração: "Espaço Alecrim, onde os sonhos florescem." Adormeceu com o caderno apertado contra o peito, o coração leve pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, começaram a planejar de verdade. André colocou à disposição dela toda a sua experiência prática. Organizou pedreiros, eletricistas, arquitetos locais. Júlia mergulhou nos detalhes. Cores das paredes, tipos de brinquedos, projeto pedagógico. Era como se cada pincelada nas paredes fosse também uma pincelada em sua alma, pintando um novo começo. Mas, como toda construção verdadeira, nem tudo seria fácil. Logo vieram as dificuldades. O primeiro susto aconteceu quando o empreiteiro responsável pela reforma anunciou que teria que interromper as obras por falta de pagamento de uma fatura antiga deixada pelos antigos proprietários. A dívida era alta, inesperada, e poderia comprometer tudo. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. "Eu não tenho esse dinheiro, André", disse ela, as mãos trêmulas. "Nem perto disso." Ele a olhou com serenidade. "Nós vamos dar um jeito." "Mas como?" A voz dela falhou, carregada de medo e frustração. Eu não posso perder isso agora. Não de novo." André segurou suas mãos entre as dele. "Confie em mim." Às vezes, a gente precisa enfrentar algumas tempestades para construir o que realmente importa. Nos dias que se seguiram, André fez ligações, organizou reuniões, buscou alternativas. Júlia, angustiada, tentou manter a esperança, mas era difícil.
Cada telefonema não retornado, cada orçamento exorbitante parecia sussurrar que, mais uma vez, seus sonhos escapariam pelos dedos. Numa tarde chuvosa, quando Júlia já começava a aceitar que talvez tivesse sonhado alto demais, André entrou na cozinha da pousada com um sorriso vitorioso. Consegui. Ela arregalou os olhos, sem acreditar. Como? Um conhecido meu de São Paulo, que trabalha com projetos sociais, vai financiar a reforma. Ele adorou a ideia da escola. Quer investir em algo que faça diferença de verdade. Júlia levou as mãos ao rosto, lágrimas de gratidão escorrendo sem que pudesse evitar. André se aproximou e a abraçou com força, num gesto carregado de emoção e promessas silenciosas. Eu te disse que a primavera chega, sussurrou ele, apertando-a contra seu peito. E naquele abraço, Júlia soube que não estava apenas salvando seu sonho. Estava também aprendendo a amar de novo. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre esperança e trabalho duro. Júlia acordava cedo todos os dias, colocando a mão na massa como podia. Pintava paredes, ajudava a organizar materiais, escolhia móveis, sempre com um brilho nos olhos que ninguém conseguia apagar. André, por sua vez, estava sempre ao seu lado. Não apenas como parceiro na obra, mas como alguém que, silenciosamente, ajudava a reconstruir não apenas um espaço físico, mas também o coração de Júlia. Em meio à correria da obra, os dois passaram a dividir momentos que, por mais simples que fossem, tinham um significado especial. Um café apressado na varanda da pousada, um jantar improvisado no canteiro de obras, risadas espontâneas, enquanto tentavam montar móveis seguindo instruções confusas. A cumplicidade entre eles crescia de forma natural, como se a vida estivesse, com paciência infinita, costurando uma história nova para ambos. Numa noite particularmente fria, depois de um dia exaustivo de trabalho, André apareceu na porta do quarto de Júlia com 2 taças de vinho em mãos. Achei que merecíamos brindar, disse ele com um sorriso tímido. Ela riu, aceitando a taça. Brindar ao quê? Ao recomeço, respondeu, erguendo a taça. Júlia tocou a taça na dele, sentindo uma onda de emoção subir à garganta. Ao recomeço? Repetiu, a voz embargada. Sentaram-se na varanda, enrolados em mantas, observando as luzes tímidas da cidade se acenderem aos poucos no vale abaixo. Por um tempo, apenas o silêncio os envolveu, confortável e carregado de significados. Foi André quem, depois de um longo suspiro, quebrou o silêncio. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Ela virou-se para ele, curiosa. Claro. Você ainda pensa nele? No Rafael? A pergunta a pegou de surpresa. Mas, ao invés da dor que esperava sentir, encontrou apenas uma leveza estranha. Menos do que eu pensava que pensaria, respondeu honestamente. Acho que no fundo o que eu sentia falta era da ideia que eu tinha do que seríamos. Não dele de verdade. André assentiu, pensativo. Às vezes, a gente se apaixona mais pelos sonhos que criamos do que pelas pessoas. Júlia sorriu, tocada pela sabedoria simples das palavras dele. Acho que é exatamente isso. Outro silêncio confortável se instalou entre eles, mas dessa vez havia algo mais. Uma tensão doce, uma antecipação que deixava o ar denso ao redor deles. Júlia sabia que, se quisesse, poderia simplesmente se inclinar e encontrar os lábios de André. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu que queria, que não era medo o que sentia. Era vontade, mas também era preciso respeito. Era preciso tempo. E como se lesse seus pensamentos, André não forçou nada. Apenas ofereceu sua presença, sua calma, seu calor. Quando você estiver pronta, disse ele com a voz baixa e intensa, eu estarei aqui. Essas palavras, mais do que qualquer gesto, mais do que qualquer promessa, fizeram Júlia se apaixonar por ele. De um jeito inteiro, de um jeito novo. Na manhã seguinte, uma surpresa os aguardava no terreno da futura escola. A primeira árvore, plantada pelas próprias mãos de Júlia e André, havia começado a brotar. Pequenas folhas verdes surgiam entre os galhos secos,
Um milagre silencioso em meio à terra batida e ao cansaço dos dias. Era apenas o começo. O espaço alecrim ganhava vida, e com ele também nascia uma nova história de amor. Mas a vida, sábia e imprevisível como é, ainda tinha outros testes reservados para eles. Pouco tempo depois, enquanto Júlia organizava materiais didáticos numa das salas recém-pintadas, sentiu uma tontura súbita. Apoiou-se rapidamente na parede, respirando fundo, tentando ignorar a vertigem que ameaçava dominá-la. André, que passava pelo corredor, viu o instante exato em que ela perdeu o equilíbrio e correu para ampará-la. "Júlia, você está bem?" Ela tentou sorrir, minimizando a situação. "É só cansaço, não se preocupe." Mas o olhar preocupado de André dizia que ele não acreditava completamente. E no fundo, nem ela. Nos dias seguintes, a indisposição se repetiu. Enjoos matinais, tonturas leves, uma fadiga que parecia não ter explicação. Até que, numa manhã chuvosa, movida por uma intuição antiga e avassaladora, Júlia decidiu fazer um teste de farmácia. Sentada na beira da cama, com o coração batendo descompassado, viu as 2 linhas vermelhas surgirem diante de seus olhos. Grávida. As lágrimas vieram antes mesmo que pudesse processar a informação. Lágrimas de medo, de surpresa, mas também de uma felicidade crua e inesperada. Ela levava dentro de si não apenas um novo coração, mas o fruto de um amor que florescia contra todas as probabilidades. Ainda tremendo, soube que precisava contar a André. Mas como? E se ele não estivesse pronto? E se... Respirou fundo, enxugando as lágrimas. Confiaria. No amor que nascia, como aquela pequena árvore no jardim. Confiaria que a primavera havia chegado para ficar. A chuva tamborilava suavemente nas janelas quando Júlia decidiu que não podia mais adiar. Com o teste de gravidez guardado no bolso do casaco, desceu as escadas da pousada em busca de André. Encontrou-o na cozinha, preparando um café, com biscoito deitado preguiçosamente aos seus pés. A cena era tão cotidiana, tão cheia de uma paz simples, que por um momento ela hesitou. Como poderia quebrar aquele instante perfeito com uma notícia que mudaria tudo? André percebeu sua presença e sorriu, aquele sorriso calmo que sempre parecia acalmá-la sem esforço. "Bom dia, pequena", disse ele, enchendo uma caneca e empurrando-a suavemente para ela. "Dormiu bem?" Júlia pegou a caneca com mãos trêmulas. Inspirou fundo. "André", começou, a voz falhando um pouco. "Eu preciso te contar uma coisa. É importante." Ele imediatamente largou o que estava fazendo e se voltou completamente para ela, os olhos atentos, sem traço de julgamento. "Claro. O que foi?" Ela tirou o teste do bolso, segurando-o com força como se fosse um talismã frágil. Estendeu-o para ele sem conseguir dizer nada. André pegou o pequeno objeto, olhando para as 2 linhas cor-de-rosa que marcavam sua superfície. O silêncio entre eles pareceu se expandir como uma bolha prestes a estourar. Por um segundo, Júlia viu o espelho de todos os seus medos nos olhos dele. Dúvida, medo, surpresa. Mas então, de forma quase imperceptível, aqueles sentimentos cederam lugar a algo muito mais poderoso. Alegria. André soltou uma risada rouca, baixa, tomada de emoção. Aproximou-se dela e a envolveu em um abraço apertado, terno, como se estivesse tentando protegê-la do mundo inteiro. "Você está me dizendo", murmurou contra os cabelos dela, "que nós vamos ter um bebê?" Júlia assentiu, sem conseguir conter as lágrimas que finalmente transbordaram. "Eu sei que foi rápido, que não planejamos", balbuciou. André se afastou apenas o suficiente para segurar seu rosto entre as mãos. "Júlia, você entende o que isso significa?" Perguntou, os olhos brilhando. "Significa que a vida decidiu nos abençoar de novo. Que mesmo quando a gente pensa que já recebeu tudo o que podia, ela ainda encontra um jeito de nos surpreender." Ela chorou nos braços dele,
sentindo o peso de semanas de medo, insegurança e solidão se dissolverem. Eu tenho tanto medo, confessou em meio aos soluços. Medo de dar errado, de não ser suficiente. André beijou sua testa com delicadeza infinita. Eu também tenho medo, pequena. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. E que juntos, a gente pode enfrentar qualquer tempestade. Ali, naquela cozinha simples e quente, Júlia encontrou um tipo de amor que nunca havia conhecido antes. Um amor que não exigia promessas grandiosas nem gestos teatrais. Um amor que se construía no silêncio compartilhado, no café passado de manhã cedo, nos olhares cúmplices ao final de um dia difícil. A gravidez trouxe uma nova energia para o projeto da escola. Agora, mais do que nunca, o Espaço Alecrim era não apenas um sonho profissional para Júlia, mas uma promessa pessoal, construir um mundo melhor, um refúgio seguro para seu filho ou filha. Juntos, eles começaram a planejar também a nova vida que surgiria. Escolheram um quartinho simples na pousada para montar o primeiro bercinho. Compraram livros sobre gestação. Riram juntos das listas intermináveis de enxoval e das sugestões absurdas de nomes. Mas como tudo que é verdadeiro, nem todos os dias foram fáceis. Houve momentos de medo, como o dia em que Júlia sentiu uma dor súbita e precisou correr para o hospital. A espera pelo ultrassom foi angustiante. Mas ali, naquela sala fria, ouviram pela primeira vez o batimento forte e rápido do coração do bebê. O som preencheu a sala e também os corações deles. André apertou a mão de Júlia com tanta força que ela achou que seus dedos quebrariam, mas não reclamou. Naquela hora, ela sabia. Ele sentia tudo com a mesma intensidade que ela. Nosso bebê é forte, disse o médico, sorrindo. Vai dar tudo certo. Na volta para casa, no silêncio do carro, André segurou a mão dela no colo dele e murmurou. Nunca mais vou deixar vocês sozinhos. Prometo. E Júlia acreditou. Não porque ele havia prometido, mas porque, dia após dia, André mostrava com gestos silenciosos que seu amor era real. Enquanto o ventre de Júlia crescia, também crescia o Espaço Alecrim. A pintura das salas terminou, os móveis chegaram, os brinquedos foram montados. Cada detalhe parecia impregnado de esperança e futuro. Quando finalmente abriram as portas para a comunidade, crianças e pais curiosos chegaram em ondas tímidas, encantados com a proposta acolhedora e amorosa daquele novo espaço. Júlia, com uma barriga já arredondada e brilho nos olhos, caminhava entre as crianças como uma rainha em seu castelo, distribuindo sorrisos, abraços e palavras gentis. André observava de longe, um sorriso orgulhoso no rosto. Naquela noite, depois da inauguração, sentados juntos no jardim iluminado por pequenos lampiões, ele tirou do bolso uma pequena caixinha. O coração de Júlia disparou. Sem se ajoelhar, sem grandes discursos, André apenas abriu a caixinha e mostrou o anel simples e delicado que descansava ali dentro. Júlia, disse com a voz embargada, eu não quero apenas construir uma escola com você. Quero construir uma vida inteira. Você aceita casar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta. Mas entre risos e soluços, ela disse o mais sincero sim de toda a sua vida. Abraçados sob as estrelas, prometeram em silêncio aquilo que já sabiam há muito tempo. Que o amor que haviam encontrado não era apenas um refúgio. Era um lar. O tempo parecia correr num ritmo próprio depois do noivado. Os dias eram cheios de tarefas simples. Comprar livros novos para a biblioteca da escola, planejar pequenas reformas no chalé onde pretendiam morar, preparar-se para a chegada do bebê. Cada gesto cotidiano era tecido com fios invisíveis de amor e esperança. A barriguinha de Júlia crescia a olhos vistos, transformando o seu andar em algo mais lento, mais cuidadoso. André tornava-se ainda mais protetor, atento a cada passo, a cada suspiro mais profundo que ela soltava.
A cerimônia de casamento foi marcada para uma manhã clara de primavera, sob as árvores do jardim do Espaço Alecrim. Queriam algo simples, verdadeiro, cercados apenas pelas pessoas que haviam se tornado parte daquela nova vida. Colegas de trabalho, crianças da escola, alguns amigos de Petrópolis que haviam acolhido seus sonhos como se fossem deles também. Na véspera do grande dia, Júlia mal conseguiu dormir. Deitada ao lado de André, sentia o bebê se mover dentro de si, como se também estivesse ansioso para o que viria. "Está sentindo?" sussurrou ela, pegando a mão de André e guiando-a até sua barriga. Ele sorriu, os olhos brilhando de emoção quando sentiu o leve empurrãozinho contra sua palma. "É como se ele estivesse nos dando sua bênção", disse André, encostando a testa na barriga dela. Na manhã seguinte, o jardim do Espaço Alecrim parecia ter sido tocado por uma magia invisível. As flores estavam mais vivas, o céu mais azul, e havia no ar uma energia silenciosa de renovação. Júlia caminhou lentamente até o altar improvisado sob a figueira principal, usando um vestido simples de linho branco, os cabelos presos de maneira leve, com pequenas flores entre as mechas. André a esperava debaixo da árvore, os olhos fixos nela, como se estivesse vendo a materialização de todos os seus sonhos. Não houve discursos longos, nem cerimônias elaboradas. Apenas palavras sinceras trocadas em meio às flores e às crianças que corriam e riam ao redor. "Júlia", disse André, a voz firme mas cheia de emoção, "eu prometo estar ao seu lado em todos os dias bons e nos difíceis também. Prometo nunca esquecer o milagre que foi te encontrar." Ela sorriu através das lágrimas. "André, eu prometo amar você com a mesma coragem que precisei para recomeçar. Prometo construir ao seu lado não só uma casa, mas uma história. Uma história que nossos filhos poderão se orgulhar de chamar de lar." O beijo que selou o compromisso foi suave, carregado de uma doçura tão intensa que parecia fazer o tempo parar por alguns segundos. As crianças bateram palmas, jogaram pétalas no ar, e o jardim explodiu em risos e música improvisada. Era o começo de tudo. Mais tarde, enquanto dançavam devagar no jardim vazio, depois que todos já haviam partido, André segurou Júlia junto de si e sussurrou: "Obrigado por não ter desistido de sonhar." Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Foi você que me ensinou que ainda era possível." E naquele embalo lento, sob o céu estrelado, Júlia sentiu que enfim encontrara tudo o que buscara: amor, lar, futuro. Os meses seguintes trouxeram a rotina tranquila e cheia de expectativas da reta final da gravidez. À medida que a barriga crescia, o pequeno chalé atrás da escola ia ganhando vida. Paredes pintadas de tons suaves, um quartinho montado com carinho, brinquedos espalhados como promessas de dias felizes. André lia para o bebê todas as noites, sentado ao lado de Júlia, como se já conversasse com a criança que ainda estava por vir. Era nesses momentos que Júlia percebia o tamanho da bênção que tinha recebido. Um companheiro que a amava com gentileza e constância, um lar onde seus filhos cresceriam rodeados de amor. Mas nem tudo foi isento de desafios. Num fim de tarde chuvoso, quando Júlia organizava papéis na secretaria da escola, sentiu uma pontada forte no abdômen. De início, pensou ser apenas cansaço, mas quando tentou se levantar e a dor voltou com mais força, o pânico ameaçou dominá-la. André, que chegava à escola para buscá-la, viu o instante em que ela se curvou de dor. Correu até ela, o rosto tomado de preocupação. "Vamos para o hospital", disse, já amparando-a com cuidado. O trajeto até o hospital foi uma tortura silenciosa. Júlia tentava manter a calma, concentrando-se na respiração, enquanto André, dirigindo com a mão firme, murmurava orações baixas, como mantras desesperados. No hospital, exames rápidos foram feitos. A médica, uma senhora de fala calma, sorriu tranquilizando-os. "É apenas uma contração de treinamento", explicou. "O bebê está bem. É normal sentir desconfortos nesse estágio."
mas é importante descansar mais. Júlia suspirou, aliviada. André apertou sua mão com tanta força que ela quase sorriu. Na volta para casa, enquanto a chuva caía serena sobre Petrópolis, eles sabiam que estavam ainda mais unidos. Cada desafio, cada medo vencido, apenas fortalecia os laços invisíveis que os ligavam. Chegando ao chalé, André preparou um chá quente para Júlia e a acomodou no sofá com cobertores macios. Nada de trabalho por uns dias, decretou, sorrindo de lado. Ela fingiu um muxoxo, mas aceitou a imposição. Naquele momento, mais do que nunca, sentia-se amada. Com a mão repousada sobre a barriga, onde seu bebê se mexia suavemente, Júlia fechou os olhos e pensou em tudo o que havia vivido desde aquele dia fatídico na igreja. A dor, a solidão, o medo de recomeçar. Tudo havia conduzido até ali. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo do futuro. Sentia gratidão. Gratidão por ter sido capaz de atravessar a tempestade. Gratidão por ter encontrado um amor que não a salvou, mas a incentivou a se salvar sozinha. E gratidão pela nova vida que se aproximava, cheia de possibilidades e promessas. Porque, afinal, a primavera sempre chega para quem tem coragem de esperar. As últimas semanas de gestação pareciam um tempo suspenso, uma mistura de ansiedade e felicidade contida. Júlia e André passaram a viver uma rotina ainda mais serena, respeitando o ritmo que o bebê impunha, enquanto o pequeno chalé se enchia de detalhes que tornavam aquele lar ainda mais acolhedor. No espaço Alecrim, as crianças se encantavam com a barriga de Júlia, fazendo perguntas inocentes e oferecendo desenhos como presentes para o bebê, que todos já chamavam carinhosamente de o novo amiguinho da escola. Júlia adorava sentir o calor daqueles pequenos gestos. Era como se cada sorriso, cada abraço das crianças confirmasse que o amor que ela e André cultivavam havia se expandido muito além deles. Em casa, André mostrava-se cada vez mais atento e carinhoso. Decorava o quartinho com cuidado quase religioso, pintando estrelas no teto para que, quando o bebê olhasse para cima, visse um céu cheio de possibilidades. Instalou uma poltrona de balanço ao lado do berço, onde dizia que leria histórias todas as noites. "Você vai ser um pai maravilhoso", disse Júlia certa noite, observando-o montar uma estante de livros. André sorriu, ajeitando a peça de madeira. "Vou aprender todos os dias", respondeu, aproximando-se para beijar a testa dela. "Mas tenho a melhor professora do mundo ao meu lado." Eram gestos simples, palavras sinceras, mas que para Júlia tinham o peso de promessas eternas. Com a aproximação do nascimento, decidiram fazer uma pequena celebração apenas para os amigos mais próximos da escola e da pousada. Um chá de boas-vindas, cheio de flores, doces artesanais e música suave. O jardim do espaço Alecrim foi decorado com bandeirinhas e fitas coloridas. Mesas rústicas espalhadas sob as árvores carregavam quitutes preparados pelos próprios funcionários e pais de alunos. Júlia, radiante, usava um vestido floral leve, que ressaltava ainda mais o ventre redondo que carregava o futuro de sua família. Quando chegou sua vez de agradecer pela presença de todos, ela subiu em um pequeno palanque improvisado, as mãos trêmulas mais pela emoção do que pelo medo de falar em público. "Este lugar", começou, a voz embargada, "nasceu do desejo de dar esperança às crianças. Mas o que eu não imaginava era que o espaço Alecrim também seria o solo onde meu próprio coração floresceria de novo." Olhou para André, que estava entre a plateia, o sorriso emocionado, os olhos brilhando. "Quando eu pensei que tudo havia terminado, a vida me mostrou que era apenas o começo. A primavera sempre chega, mesmo para aqueles que já haviam desistido de esperar." As palmas foram calorosas, misturadas com lágrimas discretas de muitos que conheciam sua história. A festa seguiu com música e alegria genuína. Crianças corriam pelo jardim, enquanto adultos conversavam sob as árvores floridas, criando uma atmosfera que parecia tirada de um sonho bom. Mas,
Como a vida gosta de lembrar que a felicidade é feita de instantes e desafios, o final da festa trouxe um susto. Já no fim da tarde, quando a maioria dos convidados havia partido, Júlia sentiu uma pontada aguda, diferente de todas que havia experimentado antes. A mão instintivamente pousou sobre a barriga e seus olhos buscaram os de André com urgência. Ele percebeu na mesma hora. "Júlia, o que foi?" Acho que está chegando", disse ela, com a respiração já irregular. O mundo ao redor pareceu se esvaziar. Restavam apenas eles dois, a estrada que teriam que percorrer juntos e a vida que pulsava impaciente para nascer. André, tentando manter a calma, ajudou-a até o carro. As contrações vieram rápidas e fortes, arrancando dela pequenos gemidos de dor que partiam o coração dele. Durante o trajeto até o hospital, Júlia agarrava a mão de André com força, encontrando nele a âncora que precisava para não se deixar dominar pelo medo. Chegaram à maternidade num fim de tarde dourado, com o céu tingido por um pôr do sol que parecia anunciar o começo de algo sagrado. Dentro da sala de parto, o tempo deixou de fazer sentido. Era dor, força, vida. Júlia se agarrava à lembrança de todos os caminhos que a haviam trazido até ali. Cada lágrima, cada perda, cada passo incerto culminava naquele momento único. E então, depois do que pareceu uma eternidade e também um sopro, o som mais lindo do mundo preencheu a sala. O choro forte e decidido de uma nova vida. As lágrimas correram livres pelo rosto de Júlia quando o médico colocou o bebê em seus braços. Era uma menina, pequena, rosada, perfeita. Olhou para ela e soube, sem sombra de dúvida, que tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. André aproximou-se, emocionado, e juntos, pela primeira vez, olharam para o rosto da filha que haviam gerado. "Bem-vinda, Catarina", sussurrou Júlia, acariciando a pele macia da filha. André passou os braços em volta delas, formando um círculo perfeito de proteção e amor. Naquele instante, não havia dor, nem medo, nem dúvida. Apenas a certeza profunda de que a vida, sempre surpreendente, sempre exigente, havia lhes dado o maior presente de todos. E que, sob aquele céu de primavera, uma nova história estava apenas começando. A primeira noite com Catarina foi um misto de medo e maravilhamento. Júlia mal conseguia tirar os olhos da filha, observando cada pequeno movimento, cada respiração delicada, como se temesse que, se piscasse, pudesse perder algum milagre silencioso. André permanecia ao lado da cama o tempo todo, segurando a mão de Júlia, acariciando com extrema delicadeza a pequena cabeça de Catarina, envolvido numa reverência silenciosa que parecia tornar o quarto de hospital um templo. "Eu achava que entendia o que era amor", murmurou André, com os olhos fixos na filha. "Mas era só uma sombra do que eu sinto agora." Júlia sorriu, cansada, mas em paz, deixando as lágrimas escorrerem livres pelo rosto. Os dias seguintes foram uma mistura agridoce de descobertas, noites sem dormir e uma felicidade tão intensa que às vezes parecia doer no peito. A volta para casa foi celebrada por todos da escola e da pousada. Cartazes de boas-vindas, flores e pequenos presentes inundavam o chalé. O Espaço Alecrim se tornara mais do que uma escola. Era uma extensão da família que Júlia e André haviam construído. Cada criança, cada pai, cada professor, parecia parte daquela nova vida. O quartinho de Catarina, pintado de amarelo suave, era o centro do lar. Toda noite, André sentava-se na poltrona de balanço, com a filha nos braços, lendo histórias infantis enquanto Júlia, sentada ao lado, sorria observando a cena. Foram semanas de ajustes. Aprender a entender os choros diferentes, lidar com o cansaço extremo, redescobrir a leveza das pequenas vitórias, como o primeiro sorriso adormecido de Catarina, ou a primeira noite em que dormiu 4 horas seguidas. Mesmo nos dias mais difíceis, quando o corpo exausto ameaçava ceder, havia entre eles uma força invisível que os mantinha unidos. Uma madrugada,
enquanto embalava Catarina, Júlia olhou pela janela e viu a lua cheia iluminando o jardim do Espaço Alecrim. A escola parecia um sonho plantado ali, sólida e viva, resistindo a todas as tempestades. Sentiu um aperto doce no peito. Tudo o que havia perdido um dia, agora se transformara. Não era mais sobre recuperar o que se foi, mas sobre construir algo novo, algo ainda mais bonito. Com Catarina nos braços e André adormecido no sofá, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os meses passaram num ritmo novo, marcado pelos primeiros sorrisos, os primeiros balbucios, o primeiro engatinhar hesitante de Catarina pelo tapete da sala. Cada pequeno marco era celebrado como uma conquista grandiosa. O chalé ganhou vida própria. Brinquedos espalhados, roupas de bebê secando ao sol, cheiros misturados de bolo no forno e leite morno. Às vezes, durante as manhãs tranquilas, Júlia se sentava no jardim da escola com Catarina no colo, observando as crianças brincando e as árvores balançando suavemente ao vento. Era nesses momentos que sentia a plenitude mais profunda. Não era uma felicidade explosiva, feita de grandes acontecimentos. Era uma alegria calma, feita de pequenas certezas silenciosas. Certa tarde, enquanto organizava livros na biblioteca da escola, Júlia encontrou um caderno antigo, esquecido entre pilhas de materiais. Era o seu caderno azul, aquele onde havia desenhado o projeto inicial do Espaço Alecrim, meses antes, quando tudo ainda era apenas um sonho frágil. Folheou as páginas com as mãos trêmulas. Lá estavam os desenhos tortos das salas de aula, a lista de desejos para o jardim, os nomes das salas, alegria, esperança, coragem. E na última página, a frase que havia escrito numa tarde de outono, sem saber se teria forças para seguir. Mesmo depois da pior tempestade, a primavera sempre chega. As lágrimas escorreram silenciosas enquanto sorria. Não era mais apenas um sonho no papel. Era realidade. E era muito maior do que havia imaginado. À noite, sentada na varanda ao lado de André, observando Catarina brincar com um ursinho, mostrou-lhe o caderno. Ele folheou em silêncio, tocando com cuidado cada página, como se estivesse lendo não apenas palavras, mas a história dos dias difíceis e das escolhas corajosas que os trouxeram até ali. Você construiu tudo isso, disse ele, com uma voz carregada de orgulho. Júlia negou com um sorriso tímido. Nós construímos. Sem você, eu ainda estaria parada naquele degrau da igreja, esperando por algo que nunca viria. André segurou sua mão, apertando-a com ternura. Às vezes, o que parece ser o fim é só o começo, disse, ecoando as palavras que um dia ele mesmo precisara ouvir. Catarina engatinhou até eles, sorrindo com a pureza que só os bebês conhecem. Júlia a pegou no colo, sentindo o peso suave da filha, o cheiro adocicado da pele, a promessa silenciosa de tudo o que ainda viveriam. E naquele instante, com o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e dourado, soube com toda a certeza do mundo. Os dias difíceis tinham valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada despedida. Tudo havia sido o caminho até ali. O caminho até a verdadeira felicidade. Até o lar que agora chamava de seu. O primeiro aniversário de Catarina chegou como um sopro de alegria dentro do Espaço Alecrim. Júlia e André decidiram fazer uma festa simples, mas cheia de amor, no jardim da escola. Tudo foi cuidadosamente preparado. Mesas coloridas, balões espalhados entre as árvores, brinquedos ao ar livre e uma pequena banda de músicos locais que se ofereceu para tocar gratuitamente em homenagem ao projeto que tanto admiravam. As crianças da escola ajudaram a decorar, pendurando desenhos feitos à mão nas árvores, com corações, flores e sorrisos desajeitados, mas cheios de carinho. No dia da festa, o céu estava claro, sem sinal da chuva que Petrópolis tanto conhecia. Júlia acordou cedo, com Catarina nos braços, sentindo o coração vibrar de gratidão. Ao vesti-la com um vestidinho azul claro bordado com pequenos lírios, símbolo da escola e da nova vida que florescera ali, Júlia não conteve as lágrimas.
André a encontrou no quarto, segurando Catarina e chorando baixinho. Ei, disse ele, aproximando-se devagar. Lágrimas de felicidade também são permitidas. Ela sorriu entre as lágrimas. Nunca imaginei chegar até aqui. Tudo isso. Você. Ela. Olhou para a filha, que balbuciava sons desconexos, batendo as mãozinhas no ar. André envolveu as duas num abraço apertado. Você não chegou até aqui sozinha, Júlia. Nós chegamos. Durante a festa, Catarina se encantou com as cores, as músicas e a movimentação. Engatinhava com alegria pelo gramado, rindo sempre que alguém lhe entregava um brinquedo ou um doce improvisado. A cena parecia saída de um sonho. As crianças correndo, a música ao fundo, o aroma suave das flores do jardim misturado ao cheiro de bolo fresco. No meio da tarde, Júlia foi chamada ao centro do jardim. Ali, uma grande surpresa a aguardava. Um mural havia sido montado com fotos de toda a jornada. O terreno abandonado, as primeiras reuniões, as pinturas das paredes, o dia da inauguração, a chegada de Catarina. E no meio de tudo, uma foto que fez seu coração parar por um instante. Era ela, sentada nos degraus da igreja, no dia em que tudo parecia perdido. A imagem capturava sua solidão, mas ao lado dela, alguém havia desenhado uma seta, levando o olhar até outra foto. Ela sorrindo, já na Vila dos Lírios, com Catarina nos braços e André ao seu lado. A legenda dizia: depois da tempestade, vem o florescer. Júlia levou a mão à boca, tentando conter a emoção que a invadia como uma onda avassaladora. André aproximou-se, passando o braço em volta de seus ombros. Eu queria que você nunca esquecesse, disse ele sussurrando em seu ouvido, de onde veio, do quanto caminhou, e de tudo que ainda vai florescer. Ela encostou a cabeça em seu peito, sentindo o som estável do coração dele, aquele ritmo seguro que agora guiava sua própria vida. Naquele momento, Júlia compreendeu algo que talvez, no fundo, já soubesse. O verdadeiro milagre não foi ter superado a dor. Foi ter permitido que o amor, em suas formas mais simples e puras, a reconstruísse. A festa seguiu com risos, brincadeiras e memórias novas, sendo criadas a cada minuto. Catarina ganhou tantos presentes que o chalé precisaria de outra estante só para guardar tudo. Ao final do dia, quando o sol se punha tingindo o céu de dourado, Júlia, André e Catarina se sentaram juntos na varanda, observando o jardim vazio, ainda carregado da energia boa do dia. Júlia embalava a Catarina no colo, enquanto André tocava violão de maneira despretensiosa, dedilhando uma melodia suave que parecia embalar não apenas a menina, mas todo o mundo ao redor. Você ainda sonha, Júlia? Perguntou ele com um sorriso. Ela pensou por um momento, olhando para a filha adormecida, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Agora, eu sonho acordada. André sorriu, colocando o violão de lado para abraçá-las. Então estamos exatamente onde deveríamos estar. E naquele abraço, sob o céu estrelado, Júlia teve certeza. O que estavam construindo não era apenas uma história bonita. Era um legado, uma herança de amor, fé e coragem que Catarina carregaria para sempre. E era apenas o começo. Os dias começaram a se entrelaçar em uma doce rotina de pequenos milagres. Catarina dava seus primeiros passos trôpegos pelo jardim da escola, sob os olhos atentos de Júlia e André. Cada conquista, cada queda seguida de risadas, era celebrada como um triunfo silencioso. O espaço alecrim florescia junto com a menina. As crianças da escola, que antes viam Júlia apenas como a professora carinhosa, agora a viam também como mãe. Era comum vê-las cercando Catarina com carinho, como pequenas protetoras espontâneas. Júlia se surpreendia com a capacidade que a vida tinha de se renovar a cada dia. Mesmo quando o cansaço parecia pesar mais que o corpo, havia um sorriso, um abraço inesperado, um gesto de André que relembrava que tudo aquilo era maior do que ela havia sonhado.
Certa tarde, enquanto organizava os papéis da escola, encontrou uma carta esquecida entre os livros antigos. Era uma carta que ela mesma havia escrito meses antes, ainda na incerteza dos primeiros passos do Alecrim. Nela, prometia a si mesma que nunca deixaria o medo roubar a esperança. Leu aquelas palavras agora com outros olhos. Sabia que, mais do que cumprir uma promessa antiga, havia se tornado uma mulher que não se deixava mais vencer pelas dores do passado. Em casa, a rotina seguia leve, cheia de rituais que aqueciam o coração. André preparava o café da manhã, enquanto Catarina, ainda sonolenta, tentava alcançar o colo da mãe. Aos finais de semana, transformavam o jardim da escola em piqueniques improvisados, com mantas estendidas na grama e livros espalhados entre risos e histórias contadas sob a sombra das árvores. Era uma vida comum, e era exatamente essa simplicidade que fazia tudo ser extraordinário. Num desses sábados de sol, sentados sob a grande figueira do jardim, Júlia acariciava suavemente os cabelos de Catarina adormecida em seu colo, enquanto André desenhava círculos invisíveis na palma da mão dela. "Ah, Júlia", ele disse com a voz baixa, como quem revela um segredo. Murmurou sem abrir os olhos. "Você já pensou em expandir o Alecrim?" Ela abriu os olhos, surpresa. "Expandir?" André sorriu, o olhar brincando com o dela. "Sim, criar novas turmas, um espaço ainda maior. Quem sabe até abrir um segundo núcleo em outro bairro." Júlia ficou em silêncio, processando aquela ideia. Durante tanto tempo, seu único objetivo havia sido sobreviver, reconstruir-se. Agora, pensar em crescer, em sonhar ainda mais alto parecia assustador, mas também incrivelmente excitante. "Eu não sei", disse hesitante. "E se for demais para mim?" André segurou seu queixo com delicadeza, forçando-a a encará-lo. "Você esquece às vezes da força que tem. Não é sobre ser demais para você. É sobre confiar que você é exatamente a pessoa capaz de fazer isso acontecer." Ela sorriu, sentindo a segurança daquela convicção se espalhar dentro dela. "Talvez", disse pensativa, "talvez seja a hora de sonhar maior mesmo." Nos dias que se seguiram, a ideia ganhou corpo. Conversaram com a equipe da escola, fizeram reuniões com a comunidade, avaliaram possibilidades de financiamento. Tudo ainda era embrionário, mas pela primeira vez Júlia não sentia medo. Sentia fome de vida, de futuro, de tudo o que ainda poderia ser construído. E enquanto planejava novos caminhos para o Alecrim, novos caminhos também surgiam para sua família. Numa noite serena, depois de colocar Catarina para dormir, Júlia sentou-se ao lado de André na varanda. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam piscar para eles como cúmplices silenciosas. "André", começou hesitante. "Sim?" Ele respondeu sem desviar os olhos do céu. "Você já pensou..." Ela brincou com a barra da camiseta dele, nervosa. "Em aumentar a nossa família?" Ele virou-se para ela, os olhos arregalados de surpresa e esperança. "Júlia." Ela sorriu, o rosto corando sob o olhar intenso dele. "Eu sei que já temos tanto, mas eu sinto que há espaço para mais amor." André puxou-a para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. "Se depender de mim, vamos encher essa casa de risadas e bagunça." Riram juntos, embalados pela ideia de um futuro ainda mais cheio de amor. E foi ali, sob o céu estrelado, embalados pelo perfume suave das flores do jardim, que começaram a sonhar não apenas com um novo espaço para o Alecrim, mas com uma nova vida, mais uma vez. Com um amor que continuava todos os dias a florescer. Mesmo sem saber ainda, a vida já preparava novas surpresas para eles. Surpresas que, mais uma vez, viriam para provar que o amor verdadeiro é aquele que cresce, renasce e se multiplica. Sempre. O pedido silencioso de Júlia naquela noite não ficou apenas como um desejo flutuando sob as estrelas. Sem grandes planos, sem ansiedade, eles apenas viveram seus dias, e o amor, como sempre acontecera entre eles, floresceu naturalmente. Alguns meses depois,
Numa manhã comum de domingo, Júlia sentiu a mesma tontura discreta que já conhecia tão bem. Sorriu para si mesma, colocando a mão sobre o ventre ainda liso, já suspeitando da novidade que crescia em silêncio dentro dela. Dessa vez, ao fazer o teste de farmácia, não estava sozinha. Andréa a aguardava do lado de fora do banheiro, andando de um lado para o outro como um menino ansioso. Quando ela abriu a porta e apenas sorriu, ele entendeu. Segurou-a no colo, girando-a levemente enquanto ela ria, com lágrimas escorrendo pelos rostos de ambos. "Vamos ter outro bebê", sussurrou ela, a voz cheia de uma ternura serena. André beijou seus cabelos, seus olhos, suas mãos. "Vamos", respondeu. "E eu vou te amar ainda mais a cada dia, por cada pequena vida que criarmos juntos." A notícia foi recebida com festa no Espaço Alecrim. As crianças pintaram cartazes com flores, estrelas e corações, celebrando a nova vida que chegava. Catarina, ainda pequena para entender completamente, batia palminhas e beijava a barriga da mãe todos os dias, como se já conversasse com o irmão ou irmã que estava a caminho. A gravidez transcorreu com a mesma leveza que agora marcava a vida de Júlia. Cada ultrassom, cada batimento de coração ouvido na clínica, era um lembrete da beleza silenciosa que crescia entre eles. Enquanto isso, o projeto de expansão da escola também ganhava força. O segundo espaço do Alecrim começou a ser planejado em um bairro próximo, onde famílias carentes sonhavam com uma educação acolhedora para seus filhos. Júlia sentia que sua missão ia além do seu próprio quintal. Era uma missão de vida, espalhar esperança onde quer que pudesse. Certa tarde, caminhando pelo terreno onde o novo espaço seria construído, André segurou sua mão com força. "Olha o que você construiu", disse ele olhando ao redor. "Não só para nós, mas para tantas outras famílias." Júlia sorriu, sentindo uma pontada doce de orgulho. "Nós construímos", corrigiu, apertando a mão dele. À medida que a barriga crescia, a casa também se enchia de novos detalhes. Um novo berço, roupas pequenas dobradas com carinho, brinquedos que Catarina já insistia em compartilhar com o bebê. Em uma tarde chuvosa, enquanto montavam o novo quartinho, escolheram juntos o nome, Miguel. Um nome que para ambos soava como proteção, força e luz. Miguel crescia forte no ventre de Júlia, enquanto Catarina florescia no jardim de casa, aprendendo a correr com as perninhas ainda desajeitadas, enchendo a casa de gargalhadas infantis que pareciam abençoar cada canto. Era uma vida cheia de simplicidade, mas também de uma riqueza que não se podia medir em números. Sorrisos, abraços, pequenas mãos que se estendiam confiantes. Júlia percebia a cada dia que havia encontrado algo que muitos passam a vida inteira buscando. Um amor que não era feito apenas de grandes gestos, mas da constância diária, dos cuidados silenciosos, dos sonhos compartilhados. Numa noite fria, enquanto Catarina dormia em seu berço e Júlia acariciava a barriga onde Miguel dava seus primeiros chutes, André a abraçou por trás, envolvendo-os num laço invisível de proteção. "Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida", sussurrou ele. Júlia virou o rosto para olhá-lo, os olhos brilhando de amor. "Nós somos a melhor coisa que aconteceu um ao outro." E era verdade. Nada daquilo seria possível se não tivessem tido a coragem de acreditar, de recomeçar, de apostar de novo, mesmo depois de terem sido quebrados. A poucos dias do nascimento de Miguel, Júlia decidiu escrever uma carta. Sentada à luz suave da lareira, ela rabiscou palavras que gostaria que seus filhos um dia lessem. "Meus filhos amados, a vida, muitas vezes, vai lhes mostrar caminhos difíceis. Vai haver dias em que parecerá mais fácil desistir, mas nunca esqueçam, as maiores belezas nascem depois das tempestades mais intensas. Foi assim que encontrei vocês. Foi assim que encontrei a mim mesma. O amor é o solo onde tudo floresce. Reguem-no com paciência, fé e coragem. E nunca, nunca parem de sonhar. Com amor eterno, mamãe." Dobrou a carta com cuidado, guardando-a entre os primeiros livros de Catarina,
prometendo a si mesma que um dia, quando eles fossem grandes o suficiente para entender, leria para eles. Era a herança mais preciosa que podia deixar. A certeza de que o amor é capaz de reconstruir qualquer coisa, até a própria vida. O dia do nascimento de Miguel chegou em uma manhã clara de inverno, com o céu pintado de azul intenso sobre as montanhas de Petrópolis. Júlia acordou sentindo as contrações espaçadas, mas firmes, como sinais discretos de que era hora. Não havia medo em seus olhos, apenas a serenidade de quem já conhecia o caminho da entrega e da esperança. André, ao seu lado, agia com uma calma quase ensaiada. Mas Júlia percebia o nervosismo nos gestos ligeiros, nos olhares atentos, no jeito como ele ajeitava as coisas na mala da maternidade pela terceira vez em menos de 10 minutos. Vai dar tudo certo, disse ela, sorrindo entre uma contração e outra, tentando acalmá-lo. Eu sei, respondeu ele segurando sua mão, mas mesmo assim, você é meu mundo inteiro. Foram para o hospital sob o som suave de uma cidade acordando lentamente. Catarina ficou sob os cuidados carinhosos de uma das professoras da escola, que se tornara uma grande amiga da família. Na maternidade, tudo aconteceu com tranquilidade. As enfermeiras já conheciam Júlia, sabiam da história dela, e havia uma atmosfera de carinho sincero no ar. Horas depois, Miguel veio ao mundo com um choro forte e determinado, como se quisesse anunciar sua chegada de maneira inconfundível. Quando o colocaram nos braços de Júlia, ela sentiu o mundo parar mais uma vez. Ali estava ele, pequeno, quente, perfeito. André, ao seu lado, chorava em silêncio, incapaz de encontrar palavras que fossem grandes o suficiente para caber naquele momento. Bem-vindo, meu filho, sussurrou ele, tocando de leve a cabecinha coberta por uma penugem dourada. Júlia sentiu o peito se encher de uma paz tão imensa que parecia que o universo inteiro havia se encaixado, finalmente, dentro dela. Naquele instante, sabia que tudo o que vivera até ali, cada dor, cada renúncia, cada recomeço, havia sido apenas preparação para aqueles braços cheios, para aquele amor sem medidas. De volta ao chalé, a casa parecia mais viva do que nunca. Catarina, curiosa e encantada, olhava para o irmão com olhos arregalados, tentando entender aquele pequeno ser que agora fazia parte de sua vida. Bebê, dizia ela, apontando com o dedinho e rindo. Júlia e André dividiam olhares cúmplices, orgulhosos da pequena família que haviam formado. Os dias tornaram-se uma dança delicada de mamadas, trocas de fraldas, soninhos interrompidos e muito amor. As noites em claro, agora com 2 pequenos para cuidar, eram vencidas com paciência e afeto. Quando um chorava, o outro amparava. Quando o cansaço ameaçava dominá-los, um sorriso, um toque, uma palavra de encorajamento bastava para reacender a chama que os mantinha firmes. E em cada pequeno detalhe, um bocejo de Miguel, o abraço apertado de Catarina, o cheiro de pão saindo do forno enquanto André preparava o café. Júlia percebia que sua felicidade não era feita de grandes feitos ou conquistas monumentais. Era feita da soma de pequenos milagres cotidianos. Eram essas pequenas grandezas que tornavam a vida extraordinária. O espaço Alecrim, por sua vez, florescia junto com a família. O segundo núcleo já estava em fase de acabamento, e mesmo com o tempo dividido entre a maternidade e a escola, Júlia sentia que estava exatamente onde deveria estar. Nos corredores da escola, as crianças corriam, riam e aprendiam sob o olhar atento de uma equipe que compartilhava da mesma paixão que ela. Construir um mundo melhor, um abraço coletivo para cada alma pequena que passasse por ali. Numa tarde preguiçosa de domingo, enquanto Catarina e Miguel dormiam lado a lado no sofá, André sentou-se ao lado de Júlia na varanda. O sol poente tingia o céu de laranja e dourado, e havia no ar aquele cheiro de terra molhada e esperança que Júlia tanto amava. Sabe o que eu penso às vezes? Disse ele, entrelaçando os dedos nos dela. O quê? Perguntou ela, encostando a cabeça em seu ombro. Que talvez a vida seja mesmo um grande jardim,
Às vezes a gente planta esperando que tudo floresça rápido. Mas o que realmente vale a pena leva tempo, exige paciência, cuidado, fé. Júlia sorriu, fechando os olhos para absorver melhor aquelas palavras. Você é o melhor jardineiro que eu poderia ter encontrado, disse brincando. E você é a flor mais linda que eu já cultivei, respondeu ele, beijando seus cabelos. O tempo parecia suspenso, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir apenas a respiração tranquila deles e dos dois pequenos, que agora dormiam embalados pela paz daquele lar. Júlia sabia, no fundo da alma, que ainda viriam tempestades, dias difíceis, provações inesperadas. Mas agora ela também sabia, com a convicção que só quem já foi quebrado e reconstruído pode ter, que não importava o que viesse. Eles seriam fortes, porque o amor verdadeiro, aquele que é regado dia após dia com paciência, respeito e fé, é indestrutível. Era o amor deles, e era para sempre. Os meses que se seguiram foram um convite silencioso à felicidade. Miguel crescia forte e saudável, e Catarina, agora mais falante, espalhava sua alegria contagiante pela casa, pela escola, pela vida de todos que cruzavam seu caminho. O chalé, que antes parecia tão grande, agora transbordava de vida. Brinquedos coloridos espalhados pela sala, risadas ecoando pelos corredores, cheiros de bolo assando no forno, vozes baixas contando histórias na hora de dormir. Cada canto daquele lar carregava um pedaço da história que haviam construído juntos. Era como se cada parede guardasse segredos doces. A primeira palavra de Catarina, o primeiro sorriso de Miguel, as noites de tempestade passadas enrolados em cobertores, dividindo sonhos e esperanças. O espaço Alecrim também prosperava. O novo núcleo, recém-inaugurado, trazia um brilho especial aos olhos de Júlia. Ver crianças de bairros mais humildes entrando pela primeira vez em um espaço acolhedor, cheio de cor, música e respeito, enchia seu peito de um orgulho sereno. Sabia que estava plantando sementes que germinariam muito além do que seus olhos poderiam ver. Num desses dias de correria gostosa, enquanto arrumava a nova sala de leitura, recebeu a visita de Dona Estela, uma senhora de cabelos prateados que morava há décadas no bairro. Vim conhecer a escola que todo mundo anda comentando, disse ela sorrindo. Júlia mostrou cada cantinho com entusiasmo, falando dos projetos, dos sonhos, das crianças. No final da visita, Dona Estela segurou suas mãos e disse, com uma firmeza carinhosa: "Não é só uma escola que você construiu, minha filha. Você construiu esperança, e isso nem o tempo consegue apagar." As palavras ficaram gravadas em sua memória como uma bênção silenciosa. À noite, sentada na varanda, Júlia contou a André sobre o encontro. Ele a ouviu em silêncio, acariciando suavemente a cabeça de Miguel, adormecido em seus braços. "Sabe", disse ele, olhando para o céu estrelado, "às vezes a gente passa tanto tempo tentando encontrar o sentido da vida. E aí percebe que o sentido é esse: fazer a diferença na vida de alguém. Mesmo que seja de uma só pessoa." Júlia sorriu, com os olhos marejados. "Eu achava que precisava de grandes coisas para ser feliz", confessou. "Mas tudo que eu precisava era disso: amor, simplicidade, propósito." André se aproximou, beijando sua testa com delicadeza. "Você é a diferença que o mundo precisava, Júlia." Os dias passavam como páginas viradas com carinho. Catarina começou a frequentar a escolinha do Espaço Alecrim, orgulhosa por poder dizer que a escola é da mamãe e do papai. Miguel crescia rápido, espalhando seu sorriso fácil e seu jeito curioso por onde passava. Júlia e André, mesmo no meio da rotina exaustiva de filhos pequenos e gestão da escola, nunca deixavam de se encontrar no silêncio das noites, no aconchego da varanda, nos olhares trocados em meio ao caos. O amor deles não era feito de espetáculos. Era feito de presença, de constância, de pequenas escolhas diárias. Num fim de tarde especial, enquanto caminhavam pelo jardim com Catarina correndo à frente e Miguel no colo de André, decidiram fazer algo simbólico.
plantaram juntos uma nova árvore no quintal da escola. Uma oliveira, símbolo de paz, resiliência e eternidade. Enquanto colocavam a terra em volta da muda frágil, Júlia sentiu um nó na garganta. Esta árvore, disse, limpando as mãos na calça jeans, vai crescer junto com nossos filhos. Vai ver as crianças desta escola se tornarem adultas. Vai resistir a tempestades. E vai ser um lembrete de que tudo começa pequeno, mas com amor pode se tornar grandioso. André sorriu, orgulhoso. Assim como a nossa história. Eles se abraçaram ali, sujos de terra, com as roupas manchadas e o coração transbordando de gratidão. E enquanto Catarina, rindo, espalhava mais terra do que devia, e Miguel soltava seus primeiros gritinhos empolgados, Júlia olhou para aquela cena simples e pensou: era isso. Era exatamente isso que ela sempre buscara. Um lar de verdade. Uma família construída não pela perfeição, mas pela coragem de amar, dia após dia. Uma história que, mesmo com todas as suas imperfeições, era inteira, era deles, e era eterna. O tempo, com sua habilidade silenciosa de transformar tudo, continuava seu curso sobre a vida de Júlia e André. Os anos passaram como um sopro suave pelas paredes do espaço Alecrim e do chalé aconchegante que chamavam de lar. Catarina cresceu entre livros, jardins e canções, com a luz nos olhos de quem sempre soube ser amada. Miguel, agora um garotinho cheio de energia e curiosidade, era a alegria da casa e da escola, espalhando gargalhadas por onde passava. O Espaço Alecrim, antes um projeto tímido, havia se transformado numa referência para toda a cidade. Mais do que uma escola, era um refúgio, uma comunidade, um farol para tantas crianças e famílias que buscavam mais do que conhecimento, buscavam acolhimento, respeito e amor. Júlia muitas vezes se pegava observando as crianças brincando nos jardins e sentia o peito aquecer de uma maneira que palavras não conseguiam descrever. Cada sorriso, cada abraço apertado de uma criança ao fim da aula, era uma confirmação silenciosa de que estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Mas não era apenas o Espaço Alecrim que florescia. Em casa, a vida seguia num compasso tranquilo e cheio de pequenos rituais. Noites de pizza improvisadas, domingos preguiçosos na varanda, histórias contadas sob o céu estrelado, abraços dados sem motivo. O amor entre Júlia e André, longe de se apagar com o passar do tempo, amadurecia como vinho bom. Tinha agora uma profundidade que só os anos, os desafios e as superações podem trazer. Não era mais o amor ansioso dos primeiros dias. Era um amor tranquilo, sólido, que sabia se reinventar na rotina, que sabia permanecer mesmo quando as palavras faltavam. Num desses fins de tarde dourados de primavera, enquanto Catarina e Miguel brincavam na casa da árvore que André construíra com as próprias mãos, Júlia se sentou ao lado dele na grama, debaixo da velha oliveira que haviam plantado anos antes. A árvore agora era robusta, suas raízes firmes no solo, seus galhos estendidos como braços protetores sobre o jardim. "Lembra de quando plantamos ela?" perguntou ela, encostando a cabeça no ombro dele. "Lembro", respondeu André, entrelaçando os dedos nos dela. "Lembro que você estava com terra até nos cabelos." Júlia riu, o som suave misturando-se ao vento. "E você jurou que ela seria nossa árvore da vida." André sorriu. "E foi. Continua sendo." Ficaram ali, em silêncio, apenas observando os filhos rirem e correrem sob a sombra da árvore, sentindo a vida pulsar em cada pequeno gesto. Era nesses momentos, simples, silenciosos, carregados de significado, que Júlia entendia o verdadeiro milagre da vida. Ela não acontecia nos grandes feitos, nos dias de glória. Ela acontecia ali, no sorriso de uma filha, no abraço de um marido, no cheiro de terra molhada após a chuva, no som de risadas ecoando pelo jardim, na paz que preenchia o peito ao fim de um dia comum. Uma tarde, Catarina,
agora com 7 anos e uma sabedoria precoce, se sentou ao lado da mãe na varanda e perguntou: Mamãe, qual é o seu maior sonho? Júlia pensou por um momento, olhando para a linha dourada do horizonte. Meu maior sonho, filha, respondeu acariciando os cabelos dela. Já está acontecendo. É viver cada dia com vocês, ver vocês crescerem, amarem, serem felizes. Catarina sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a brincar com Miguel. Júlia ficou ali, observando-os, sentindo uma gratidão tão grande que parecia incapaz de caber dentro do peito. Ela sabia que a vida ainda traria desafios. Sabia que haveriam dias difíceis, lágrimas escondidas, noites de preocupação. Mas também sabia que, qualquer que fosse a tempestade, sua casa, feita de amor, fé e raízes profundas, permaneceria firme. Assim como a oliveira no jardim. Assim como o amor que, contra todas as probabilidades, floresceu do degrau molhado de uma igreja para o infinito do céu estrelado de Petrópolis. E enquanto o vento suave brincava entre as folhas, Júlia sorriu para a vida, para a mulher que havia se tornado, para a história que havia escrito. Uma história que, sabia, ainda estava apenas começando. Os anos passaram serenos, como um rio que segue seu curso sem pressa, sem esquecer das pedras que precisou contornar, mas sem se prender a elas. O Espaço Alecrim se consolidou como um dos maiores legados de Júlia e André. A escola cresceu, novos espaços foram abertos, novos sonhos foram semeados. Mas a essência permaneceu intacta. Um lugar onde cada criança era tratada como única, onde o amor era a base de tudo, onde o futuro era construído em gestos simples e verdadeiros. Catarina, com seu sorriso largo e olhos curiosos, tornou-se uma menina cheia de luz. Miguel, com sua energia incansável e bondade natural, era o riso fácil que preenchia os corredores da escola e da casa. A família crescia não apenas em número, mas em profundidade. As tardes de domingo na varanda, sob a sombra generosa da oliveira, tornaram-se rituais sagrados. Ali, entre brincadeiras, conversas e planos para o futuro, a vida acontecia em sua forma mais pura. Num desses fins de tarde, já com os cabelos ligeiramente prateados nas têmporas, André segurou a mão de Júlia e a olhou como se ainda fossem aqueles dois estranhos que se encontraram na chuva, anos antes. Se você pudesse voltar no tempo, perguntou ele, acariciando a aliança em seu dedo, mudaria alguma coisa? Júlia pensou por um instante, observando Catarina e Miguel correndo pelo gramado, as risadas deles misturadas ao som do vento nas árvores. Mudaria, disse, sorrindo de lado. André arqueou uma sobrancelha curioso. Eu teria confiado mais cedo, completou ela. Em mim mesma, na vida, teria sofrido menos. Ele sorriu, aquele sorriso que envelhecera com ele, mas que ainda carregava a mesma ternura de sempre. Eu também, disse. Teria te encontrado antes. As palavras flutuaram no ar como promessas silenciosas, entrelaçando-se às raízes invisíveis que sustentavam tudo o que haviam construído. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Júlia sentou-se no quarto silencioso, com uma caixa de lembranças no colo. Fotos antigas, bilhetes, pequenos desenhos de Catarina e Miguel. E no meio de tudo, o velho caderno azul. Folheou-o devagar, como quem revisita uma vida inteira. Leu as primeiras palavras escritas ainda com mãos trêmulas de medo e esperança. As páginas amareladas traziam o testemunho de uma mulher que acreditou, mesmo sem garantias, que era possível recomeçar. E recomeçou. Com lágrimas nos olhos, escreveu a última frase no caderno. Plantamos amor, colhemos eternidade. Fechou o caderno com reverência, sabendo que aquele capítulo estava completo. Não era o fim da história. Nunca seria. Enquanto vivesse, enquanto suas raízes estivessem cravadas naquele solo fértil de amor e coragem, a história continuaria. Nos risos de Catarina, nos sonhos de Miguel, nos jardins do Espaço Alecrim. Nas estrelas que piscavam no céu de Petrópolis,
como testemunhas silenciosas de tudo o que haviam vencido. Júlia sorriu, sentindo a alma leve como poucas vezes havia sentido. Sabia que, onde houver amor, haverá sempre recomeços, e que o amor verdadeiro, aquele que nasce da dor, que cresce no cuidado, que floresce na paciência, não tem fim. Ele se eterniza, nas histórias que deixamos, nas vidas que tocamos, nas sementes que espalhamos pelo caminho. E assim, naquela casa simples, sob aquela árvore forte, naquela escola cheia de vida, Júlia sabia. Ela não apenas tinha encontrado seu lar, ela havia se tornado o próprio lar. E no fundo da alma, enquanto o vento embalava a noite e as estrelas abençoavam seus sonhos, sabia que tudo estava exatamente onde sempre deveria ter estado. No amor, no recomeço, na eternidade silenciosa de um coração que ousou florescer. E então, o que você achou dessa história cheia de sentimentos? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado.